Não me conhece, está entrando aqui. Eu sou Kalinka Carvalho, eu sou consultora em organização. Vou completar agora no ano de 2020 10 anos de mercado. Pra quem não sabe, eu sou mãe da Laís. Ela tem 1 ano e 4 meses, recente mamãe. Sou personal baby também, né? Baby organizer, como nós chamamos. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog onde eu dou dicas de organização. Comecei com organização residencial, hoje atuo principalmente em organização pessoal e digital. Então eu ajudo as pessoas a organizarem os computadores, os arquivos, as redes sociais, porque tudo precisa se manter organizado. Então isso é muito importante na organização como um todo. Daqui a pouquinho a Pri vai entrar aqui. Ela é do Organiza Mamãe. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui pra vocês saberem como é que a gente chegou nessa live. O que muda da organização depois que você se torna mãe. O que eu preciso organizar para me tornar mãe. Aqui a gente vai tentar ver o que vai rolar aqui no tema, a gente deixou super aberto. O método Montessori é muito interessante. O quarto da minha filha é nessa metodologia. Ela nunca teve berço, sempre começou dormindo na caminha. Os brinquedos dela também são seguindo essa ideologia de independência. Eles também são estimulativos. Os tipos de tecido, usando tricô, usando madeira, isso é importante para estimular o tato, é muito legal. E aí a gente acaba organizando dessa maneira. O método Montessori também, ele também é aplicado nas coisas na mão dela, né? Então todos os brinquedos dela estão à disposição dela no quarto dela, na altura dela, o que faz com que ela consiga pegar e devolver. É muito engraçado porque ela pega e coloca de volta. Ela tira tudo. Ela adora fazer isso. A brincadeira dela é tirar tudo do quarto, da cestinha, de tudo, e depois colocar de volta. Isso vai estimulando. E eu falo, e estimulo ela a fazer isso, colocar. Então depois que a gente termina sempre de brincar, a gente vai colocando tudo de novo no lugar e ela ajuda. Então é muito legal. Sempre tive que quando eu tivesse uma filha, eu queria colocar o método Montessori. Porque eu prezo muito por essa independência dela. E realmente, ela agora com 1 ano e 4 meses, você vê que ela é muito independente. Ela consegue fazer as coisas, ela acorda, ela desce já da caminha, fica brincando. Às vezes eu olho na câmera, ela já tá acordada, ela brincando. Então isso é importante mesmo por causa disso. Cheguei. E aí, Pri, boa noite! Boa noite. Desculpa, mas é porque esse horário é complicado aqui. Não, Tá eu dando já pra ver Dudu expliquei que a gente ali? tava cuidando. Tipo, ele. Ah, olha lá, Mãe dá oi, é assim Dudu. mesmo. Eu tava explicando aqui, ó, que você tava dando jantinha, que isso é assim que acontece, é realidade, é maternidade real, né? Maternidade e carreira, né? Mas eu tava explicando exatamente isso pra eles, ó. Eu Você tava tava ouvindo. falando, então é isso que é importante. A gente realmente, depois que se torna mãe, a prioridade é nossos filhos, não é, Pri? Com certeza. E Então, assim, eu faço live toda segunda e quarta, mas às 9 horas, porque aí meu marido já chegou, Dudu já tá tranquilo, já tá de banho tomado. E aí esse horário é um pouco tumultuado, porque meu marido não chegou. Tanto que eu tô fazendo aqui meio da sala, meio da cozinha, até meu marido chegar para depois ir lá para dentro. mas acontece. A próxima a gente vai fazer assim, eu desse jeito, o que a gente vai fazendo. Hoje, como estamos fazendo no meu Instagram, eu me organizei aqui para fazer, mas também a minha pequena tá com febre e o papai tá cuidando. Eu tô aqui, Ô, dó. mas já de olho lá. Ela já tá doentinha e tal, e amanhã a gente já vai preparar ela para os exames. Mas isso é maternidade. São coisas que a gente passou a ter depois, né? Antigamente era tudo Com tão certeza. certinho, aquela coisa tal. Mas vamos fazer assim, Pri. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, mas eu vou dar uma introduçãozinha para as pessoas saberem o que nos liga. O que eu e a Pri temos em comum? Primeiro, nós duas amamos organização, então as duas são consultoras, especialistas em organização. Outra coisa é a produtividade. A gente se conheceu num evento de produtividade, a gente bateu um papo, pessoalmente foi num evento de produtividade. Foi muito legal. Só abrir um parêntese aqui. Foi muito legal, porque na hora que o Christian Barbosa, né, que a gente admira pra caramba o trabalho dele, tudo, que é o dono do evento, na hora que ele citou alguma coisa de organização, eu olhei pra Kalinka na hora. Não sei se você lembra. Lembro. E aí, você olhou, sem me conhecer, porque eu já te conhecia, né, do curso dele e tudo. E aí, sem você me conhecendo, a gente uma olhou pra outra, assim, foi muito natural, assim. E foi muito legal. E concordou, né? Foi muito engraçado. A gente concordou. Não, e depois a gente almoçou, nós almoçamos juntas e tudo. Mas aquele momento ali foi o primeiro momento, foi muito bacana.
Então, a gente se conheceu nesse evento do Christian, que eu participo todo ano. Eu conheci a Pri lá. E aí, ó, depois, a gente teve esse momento que ele falou a gente vai até comentar sobre isso, o que a produtividade tem a ver com a organização. E na hora que ele falou da organização, a gente olhou uma pra cara da outra e concordou. Foi a hora que, tipo, será que ela é PO, eu sou PO? E depois que ele parou de falar, a gente se apresentou e foi almoçar juntas. Foi bem isso. Então, uma das coisas que a gente tem em comum é gostar de organização e produtividade, que são coisas complementares. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho. Depois até quero a opinião da Pri sobre isso. Nós duas somos mães, né? Você é a mãe do Dudu e eu sou a mãe da Lala. E um detalhe muito grande é que as duas são cancerianas. Então, uma coisa... isso aí... eu falei, como que a Kalinka sabe disso? Mas se você for olhar na descrição, você fala que você é canceriana. Você nasceu em julho. Eu também nasci em julho. Eu sou do dia 3. Eu sou dia 8. Tá vendo ali? Tá próximo. Então, assim, tem várias coisas que conectam a gente. E a gente combinou de fazer essa live nesse evento. Já faz um tempão, né? Lá no começo Tem um tempão. Tal, né? Aí eu fiquei botando pilha na Kalinka. Vambora, Kalinka. Vamos fazer essa live. Até que saiu. Então, hoje a gente tá fazendo essa live e a gente vai falar de organização e maternidade. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse, falasse o que é o projeto Organiza Mamãe, falasse sobre como você chegou, a sua formação e tal, para o pessoal te conhecer, né? Meu marido chegou, vou lá pro escritório. Peraí, só um minutinho. Deixa eu travar. Aí, gente, é vida real, é live. Live é assim. Aí, ó, o marido chegou agora. Ao vivo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Quem não me segue, vai lá, segue lá, Organiza Mamãe. Toda segunda e toda quarta tem live lá às 9 horas. Semana que vem, igual a Kalinka falou, ela estará lá. E assim, eu nunca pensei em empreender. Eu sempre achei que eu ia trabalhar. Além do Organiza Mamãe, eu trabalho o dia todo, eu trabalho em banco, sou bancária. Por isso até que teve essa questão, né, de eu ter chegado um pouco mais tarde, porque eu tive que chegar com o Dudu, fazer tudo, então assim, eu não estava em casa, né? Então, mas enfim. E eu sempre achei que eu ia me aposentar no banco. Sempre achei que meu trabalho, eu gosto do que eu faço lá. Então, assim, eu achava que eu ia me aposentar lá, até ser mãe. No momento que eu fui mãe, eu parei de fazer hora extra. E até meu chefe falou comigo assim, Priscila, mas você não é a mesma Priscila que você era antes. Eu falei, Tovalci, realmente eu não sou a mesma Priscila que eu era antes. Porque hoje a Priscila de hoje é mãe que dá 6 horas, tem que sair correndo para buscar a menina na escola. E Dudu tá na escola desde os 6 meses. Porque minha mãe ia ficar com ele, minha mãe sempre foi babá a vida inteira. Então a programação, eu falo que a gente faz uma programação, mas Deus faz outra, né? O acaso, para quem não acredita em Deus, faz outra. Então minha mãe sempre foi babá e o sonho dela era cuidar do Dudu. E aí Dudu nasceu em janeiro, no dezembro anterior, ela tinha pedido para sair da casa, para parar de cuidar da menininha que ela cuidava, para cuidar do Dudu. Em abril, meu pai acidentou e a cabeça dela, eu acho que deu uma pirada, assim, que tinha que teoricamente cuidar de mim, do meu pai, e aí ela entrou numa depressão muito profunda. A minha mãe entrou numa depressão muito louca, assim. E aí eu com o Dudu pequeno, e acabei tendo que botar ele na escola. Então, assim, eu tô vendo a Gisele falar aqui que ela abriu mão da faculdade de Direito. Esse mesmo chefe que falou que eu não era a mesma pessoa, tinha me convidado para virar gerente. Hoje eu sou secretária da diretoria. E ele acaba que tem um pouquinho aí de organização, né? Eu cuido da agenda de 8 diretores. Então, ele tinha me convidado para virar gerente. E eu aceitei no primeiro momento e chorei uma semana sofrendo por ter aceitado. E porque depois eu tive que chegar para ele e falar que eu ia voltar atrás, que eu não ia aceitar. Porque eu tenho um problema de saúde que me demanda ficar, às vezes, ausente. Tinha Dudu. Então, isso tudo influencia, né, na nossa decisão. Então, eu podia, talvez se eu não tivesse filho, talvez eu podia estar lá fazendo hora extra, ter virado gerente, financeiramente era melhor. Mas eu tinha, naquele momento, outras prioridades. A minha prioridade,
Porque às vezes a gente se cobra muito de ser perfeito em tudo, né, Kalinka? A Sim. gente tem que ser super realizada A Mulher profissionalmente. Maravilha, né? É. E a gente tem que ser super profissional, super mãe, super dona de Bonita, tá casa. sempre disponível, sempre linda, maravilhosa. É, e aí o ok a gente não aceita. Gente, mas é melhor. O que que tem? Qual que é o problema? Eu sempre falo, qual que é o problema do ok? E aí eu ouvi várias pessoas me falando, até camarão que dorme a onda leva. Não, você é muito. Não, você é doido não aceitar a promoção. Não sei o que. Eu falei, gente, cada um sabe de si, né? Eu tô bem aqui, me deixa aqui. Então, assim, quando eu fui mãe, eu vi que não era aquilo, não era aquele modelo que eu queria. Hoje eu ainda tô lá, financeiramente, a minha casa depende do meu salário. Então eu ainda tô lá, mas quem sabe num futuro próximo não será necessário. Mas aí eu resolvi, eu falei, gente, eu preciso de fazer alguma coisa para mim, alguma paixão. Eu queria fazer algo, eu queria fazer algo diferente para a maternidade. E aí, eu não era, eu sempre falo isso, gente, organização não é dom. Organização é decisão de mudar, né? Tá disposta a mudar. Por que que eu falo isso? Porque eu, apesar de trabalhar na agenda de 8 diretores, eu, como filha única de uma mãe que não trabalha fora, nunca fiz nada na minha casa. Nada. Nada, nada, nada. Eu chegava da faculdade, minha mãe, eu já tinha fruta picada. Era só engolir. Só mastigar. Eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, era só mastigar e engolir. E aí, quando eu casei, meu marido sempre fez tudo. Ele brinca até que ele tinha que pular do berço para poder fazer a mamadeira, senão ele morria de fome. A gente teve um choque muito grande. Porque eu assistia, chegava do trabalho, eu tinha formado, sentava na frente da televisão e assistia novela. Meu marido chegava, ele se quisesse lanchava, lanchava, não quisesse não lanchava. E eu não cuidava da minha casa, ficava por isso mesmo. Até que eu falei, a gente começou a brigar muito. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de mudar. Foi aí que eu decidi mudar. E aí a primeira decisão que eu falo, o Christian fala, né? O Christian Barbosa sobre produtividade, ele fala as coisas importantes, urgentes, circunstanciais. Sim. A circunstancial, o que que é? Coisa que não te dá resultado, coisa que é perda de tempo. E a gente vive Então, cheia de coisas assim. vive cheio, né? Redes sociais demais, que a gente não determina horário para ver. E aí a gente acaba trabalhando na agenda do outro. E aí a primeira decisão que eu fiz foi parar de assistir novela. Daquele momento ali, eu nunca mais assisti uma novela, porque eu chegava, ficava uma novela atrás da outra, tomava banho e isso trouxe tanto problema no meu casamento que quando a gente falou de demissão, quando a gente falou de separação, eu falei, gente, eu preciso de mudar. E aí eu parei de assistir novela, fui entender um pouco de organização, algumas coisas eu fazia sim, de forma intuitiva. E aí fiz um trabalho de coach, contratei uma coach, uma mentora, e aí a gente foi caminhando e o negócio estava debaixo, eu achava que eu não tinha nenhum talento. Eu falava assim, ela perguntava assim, o que você faz de graça? Eu falei, de graça só durmo, não faço nada de graça. E aí eu fui aos poucos vendo o tanto que eu amava a organização. E aí, como eu queria fazer uma mudança, como eu queria trabalhar com mães, aí eu criei a Organiza Mamãe, que é para mulher que se sente engolida pela correria do dia a dia. É mais voltado para produtividade, gestão do tempo. Eu não vou igual a Kalinka, né? Não vou na casa das pessoas organizar. Hoje Né? Eu o nem seu sei se trabalho é você mais está indo focado na ainda. consultoria em relação à produtividade mesmo, porque É. é interessante as pessoas saberem. A organização e a produtividade, elas são como se fossem primas, elas andam juntas, elas não são as mesmas coisas. Um lugar organizado ajuda você a ser mais produtivo, e para você ser mais produtivo, você precisa se organizar. Então, uma coisa leva a outra, mas elas são coisas diferentes. Tem muita gente que confunde, acha que faz um monte de coisa e é produtiva, né? Ah, eu faço um negócio Uhum. e não faz aquilo que a gente falou, das tarefas circunstanciais, que você só está fazendo para poder. E eu acho que a maternidade, ela dá um choque de realidade na gente nisso, né?
É, muito. E assim, a maternidade, ela mostra pra gente, eu acho, como viver as coisas de fato importantes, né? Ela mostra que a gente faz tanta coisa desnecessária, a gente perde tempo com as coisas, porque a gente tem mania de romantizar a maternidade demais, né? A gente romantiza a maternidade demais. A Eu lembro maternidade é assim, minha filha vai linda. dormir, eu vou fazer um monte de coisa quando ela for dormir. Eu É, pensava assim, nossa, não dá, não deu pra fazer nada. não, a maternidade, a gente acha que a maternidade é linda e realmente é linda, sim. A gente tem uma parte que a gente pode romantizar assim, mas tem uma parte que é punk. A gente tem muitos papéis, a gente exerce inúmeros papéis. Se a gente fosse só mãe, tava bom, né? Mas a gente exerce inúmeros papéis e a gente se cobra demais de atender todos esses papéis. Uma coisa que eu falo na consultoria, que eu falo no curso Organiza Mamãe, é que a gente não precisa de atender todos os nossos papéis ao mesmo tempo, ou no mesmo dia, às vezes nem na mesma semana. Hoje, por exemplo, durante a semana, eu tenho meu papel de profissional, aí na hora que o Dudu dorme, eu tenho meu papel de empreendedora, eu tenho meu papel de mãe, tenho meu papel de esposa. Nos finais de semana, eu tenho papel de filha mais presente, tenho papel de mãe mais presente, mas a gente se cobra demais que tem que fazer tudo e a gente não dá conta de tudo. Eu acho que o segredo aí que a gente está falando disso, que tem muito a ver com a organização e produtividade que a gente trabalha hoje, é a prioridade. A gente, antes da maternidade, a gente tem algumas prioridades. Ah, eu quero carreira, tudo. Então, eu lembro que desde o começo, o meu negócio era para que um dia eu conseguisse trabalhar de casa e ter minha filha. Então, eu sempre trabalhei com isso. E eu participava de todos os eventos possíveis e imaginários na área de organização, na área de marketing digital. E tinha umas amigas que falavam exatamente isso. Quando você for mãe, você não vai estar em tanto evento. Hoje eu priorizo muito mais quais vão ser os que eu posso ir e quais os que eu não vou mais. Então, você começa a filtrar, você começa a ir. A Anjos da Casa foi uma coisa muito. A gente vira exemplo. Então, a gente pensa duas vezes antes de fazer qualquer ação. A maternidade te deixa como exemplo do seu filho. Então, o medo de errar é muito maior porque você está sendo exemplo. Só que aí a gente tem que pensar que a gente tem que ser exemplo e a gente tem que pensar também na gente, não só no filho. Se você estiver bem, seu filho está bem. E às vezes a gente joga toda essa sobrecarga nele, ele tem que estar bem e deixa você de lado. Não, às vezes a mulher deixa de ir no cabeleireiro, deixa de cuidar de você mesmo, exatamente porque passa a ser só mãe e deixa de ser mulher. Então aqui a gente está vendo a parte das prioridades realmente em relação a isso. Se organizar para você exercer seu papel, cada papel de uma vez, quando for necessário, ter esse jogo de cintura para poder fazer isso, né, Pri? E não necessariamente os papéis eles têm que ter o mesmo peso. Os papéis não têm que ter o mesmo peso. Eu não tenho que ser profissional igual eu sou. Eu não dedico o mesmo tempo de mãe, de esposa. A gente tem que equilibrar na forma que a gente atende, não que o outro, não que. Não. Então, assim, eu sempre falo na consultoria e no curso, gente, lista todos os papéis que você tem, qual o tempo que você dá hoje e qual o tempo que você acha que é o ideal. Mas não necessariamente é o mesmo tempo para todos os papéis. E por isso tanta importância da prioridade. Você falou do exemplo, a gente, mais do que a gente falar, os nossos filhos, eles são uma esponja e eles absorvem tudo e eles observam tudo. É impressionante. É impressionante. A gente pode falar a mesma coisa, mas se a gente fizer, é outra coisa quando a gente faz. Eu até fiz uma live há pouco tempo, né, sobre bagunça no quarto dos filhos e eu perguntei assim: o que você fala quando o quarto está bagunçado? Eu não aguento mais. Te dou R$ 10 para você arrumar ou você vai ficar de castigo? Aí teve gente que falou assim: eu falo, não aguento mais. Não aguento mais essa bagunça. Eu falei, nesse momento, principalmente se for adolescente, a melhor coisa que você tem que fazer é fechar a porta do quarto. Fecha a porta do quarto dele, respira. E entende que se ele é adolescente, ele está no momento de desafiar mesmo, e ele vai desafiar. Tá no momento de transição, de mudança, de aprender com os próprios erros, de ter essa sensação, né? A criança não, a criança já está num momento de aprendizado. Dudu, por exemplo,
eu vou plantando as sementinhas nele desde muito pequeno. Então, ele tem na cozinha, eu vi você falando do quarto, né? Que tudo tá ao alcance da Laís. O quarto do Dudu, os brinquedos que ele brinca mais Na tá no altura alcance dele. das mãos dele. Os brinquedos que ele brinca menos, ele tem que solicitar a gente. Mas na cozinha eu pus uma gaveta, a gaveta menor assim de baixo, que é onde ele tem prato, copo, talher, para ele ter autonomia de ir lá pegar. Na hora que ele termina a refeição dele, ele põe na pia. Ele ainda usa fralda para dormir, então a fralda dele é responsabilidade dele de tirar e jogar no lixo. No final de semana, ele mesmo troca a roupa dele, ele tira o pijama e Quantos anos o veste. Dudu tá? Vai fazer 4 em janeiro. Tá, legal. O uniforme ainda não, dia de semana não, porque ele tá mais dormindo do que acordado. Então, geralmente, eu troco ele de roupa ele dormindo. Mas final de semana que ele dorme mais, porque ele é bom de cama. Então, ele dorme até 10 horas, mais ou menos. Graças a Deus, até 10 horas. Então, ele mesmo tem responsabilidade de trocar a roupa dele. Então, eu vou plantando. É para a esposa dele? Ó, se for, quem sabe, né? Que ótimo que seja. Mas é para ele. É para ele não passar aperto. É que a gente tem muito essa coisa da mulher tem que fazer as tarefas de casa. Não, hoje é o que a gente está falando. Hoje eu e você estamos contando com os nossos maridos para ficar com os nossos filhos para que a gente possa ter esse bate-papo hoje. É importante, seja companheiro ou companheira, você dividir algumas coisas com ele, tarefas domésticas, e isso na educação dos seus filhos. Você está educando o menino para que ele possa não só ajudar ele fazer as coisas da casa, porque a casa dele vai estar com ele com a esposa ali, ele vai poder estar tendo isso. Então, a organização, a gente fala de exemplo, eles repetem o que a gente faz. Então, se a gente fica lá bagunçando, então assim, se você é exemplo de bagunça, não queira que seu filho seja organizado. Se você é exemplo de ser mal educado, não queira que seu filho seja educado. Então, assim, isso é exemplo. Então, isso na casa e na escola. Na escola, ele repete também essas atividades. E até na escola, a escola estimula algumas coisas de organização, mochilinha, tênis e tal. São pequenos atos, mas esses pequenos atos é o que constrói o indivíduo ali posteriormente. Não, eu falei disso na segunda-feira. Eu falei assim, na live de segunda-feira, que eu falei, às vezes a gente cobra o menino para arrumar, sei lá, o quarto, mas o seu guarda-roupa, a sua bolsa tá arrumada, né? As suas coisas estão arrumadas. O marido também, porque às vezes ele tem um padrão, ele não tem um padrão de ajudar. E por mais que a gente fale ajudar, a gente não pode falar ajudar, mas ele veio de um padrão, muitas vezes, machismo, uma cultura que às vezes a mãe dele não trabalhava, às vezes só o pai dele trabalhava, igual aconteceu comigo. Por isso que eu falo que não é dom, porque aconteceu comigo. Então, cabe a gente a mostrar para ele assim, faz uma reunião familiar, senta, não é aquela imposição. Não é eu chegar pro meu marido e falar, você vai lavar a louça todo dia. Às vezes ele prefere lavar o banheiro. Então, assim, é uma conversa sem imposição. É melhor para cada um, que cada um pode fazer, sentar esse peso, essa sobrecarga. Falar assim, olha, eu tô muito sobrecarregada, eu preciso da sua ajuda. Porque às vezes a mulher também, ela só cobra, né, o homem, que ele não faz, que ele não sei o quê, mas já vai brigando, não conversa, não expõe, e aí o cara não tô falando, generalizando, falando que a culpa é da mulher, mas eu tô falando assim, que muitas vezes a gente não senta para conversar, é baixar mesmo um pouquinho o orgulho e falar, olha, eu não dou conta, preciso da sua ajuda. A gente tem muito disso também do achismo, né? Isso tanto em relação aos filhos, também como em relação ao companheiro ou companheira. Achar que é assim, que ele já sobrejuga assim, e às vezes não é. Se sentar, conversar é importante. Às vezes você fala assim, meu filho já tá sabendo disso, meu filho isso, meu filho aquilo, e você tem que conversar e falar assim, filho, você tá sabendo que você tá fazendo errado? Que não é assim que se faz, que eu posso te ajudar? Não, ele faz desse jeito e eu não quero nem ensinar, Então, assim, é importante isso. E a organização é isso. Tem gente que fala assim, meu filho já é bagunceiro, já nasceu bagunceiro, nem vou estimular a organização. Se seu filho é bagunceiro, alguma coisa ele se espelhou. Ele pode não ser a pessoa mais organizada, mas você tem que começar a plantar estímulos de organização para que a criança passe a ser pelo menos organizada. O mundo corporativo, quando o seu filho crescer, vai exigir isso muito dele. Que ele seja organizado, porque ele vai trabalhar em equipe, tudo isso é importante. Então, isso é criado em casa, passa por toda a educação até chegar no futuro dele.
Exatamente. Aí quando eu fiz essa live que eu falei, né? Teve gente que falou fecha a porta, teve gente que falou que põe de castigo, e teve gente que falou que paga. Teve gente que falou do castigo. Eu falei, não atrela a organização com castigo. Ah, Né? deixa Para eu ele comentar não uma criar. coisa assim que você falou, Pri, esse negócio do castigo. Desde a gente já tem cultural isso de que vai arrumar o seu quarto é um castigo. Então isso já é cultural nosso. A gente tem que reverter isso. Eu, por exemplo, como profissional de organização, quando eu vou fazer a organização do quarto infantil, eu uso isso ao contrário. Eu uso agora nós vamos brincar de organizar. E a gente faz isso através de estímulos de uma competição. As crianças, por exemplo, elas são muito competitivas. Então, você estimular um jogo, uma brincadeira. Olha, agora vai ganhar quem colocar todos os brinquedos dentro do cesto. Ele vai se estimular a se organizar. Então, é você reverter isso a seu favor, né? Então, você como pai ou você como profissional que estiver atuando em organização infantil, usar isso. E a organização infantil não acontece sem a criança. A criança precisa falar o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela brinca, não brinca. Querer organizar do jeito que você quer não é o que a criança quer. Então, às vezes, a gente fala assim, não, vamos guardar assim esses brinquedos. Às vezes, aquele brinquedo que você guardou é o que ela tá mais gostando, é o que estimula ela. E aquele que você comprou carésimo, ela não quer nem saber. Isso acontece demais. E assim, aqui a gente faz muito rodízio. Então, alguns brinquedos eu guardo e alguns brinquedos do brinca. Aí daqui uns 4, 5 meses eu troco os brinquedos. Aí aqueles brinquedos que estavam guardados parece que são brinquedos novos, que ele tinha esquecido. E E aí ele volta a é tudo brincar. técnica Montessori, sabia? Esse rodízio Ah, de brinquedos é técnica montessoriana. Isso acontece exatamente por causa disso. A criança, se você for estudar a psicologia infantil, eles têm aquela coisa. Você vê, se dá um brinquedo novo, parece que o brinquedo é só aquele, não existe mais nenhum na Terra. Do nada, ela para de gostar daquele brinquedo e vai estimular isso. Então, no estudo de você estudar o Montessori, é exatamente isso. O rodízio de brinquedos é importante exatamente por causa disso, porque você traz um novo e ele acha que é novo. Então, isso é importante. Não adianta você encher ele, porque a atenção dele desprende, né, muito rápido. E esse negócio que você falou de guardar, interessante, igual às vezes você falou exatamente esse negócio de guardar de acordo com o que a criança brinca. Às vezes ela gosta de brincar de boneca com as panelinhas. Aí você coloca numa caixa boneca, em outra caixa as panelas, num lugar completamente separado. Mas ela gosta de brincar ali junto. Por que não guardar dentro de uma caixa as bonecas com as panelinhas? Isso é legal, isso é legal, assim, se a gente quer manter a organização e quer que os nossos filhos mantenham, acontece muito disso. Quando a gente tem muita personal organizer que não é mãe e acaba organizando os brinquedos separado por essas categorias. Vamos juntar só os quebra-cabeças e as panelinhas. As crianças, elas tendem a misturar brinquedos que não tem nada a ver, porque elas querem saber como é que isso se encaixa e se isso não se encaixa. Isso é estímulo de aprendizado da criança. Às vezes ela pega uma tampa com uma coisa que não tem a ver a boneca para ver se a tampa cabe na cabeça. Já vi várias vezes a Laís pegando objetos, tentando pentear o cabelo. E não era uma escova. Ela tá testando e fazendo a própria descoberta do que é brinquedo para cada um. Então é engraçado. E hoje eu falo assim, às vezes agora a gente deu um carrinho de compras para ela. Ela colocou a boneca como se fosse um carrinho de boneca, colocou a roupa dela, colocou o ursinho dela, colocou umas coisas que era o quê? Os favoritos dela. E não tem nenhum brinquedo que combine com o outro. Não tem nenhuma relação, né? Mas a gente é muito lógico, a gente é muito racional. Não dá para comparar a gente com uma criança, né? Não tem jeito. Por mais que a criança seja inteligente, ela ainda não racionaliza algumas coisas. Então, para ela tá tudo certo botar tudo ali no carrinho. Para ela tá combinando, né? Para ela tá combinando, tá funcionando. Marim, ela é PO e ela também é pedagoga. Olha que interessante, tá falando de educação e ela tá pegando uma formação dela anterior, que é pedagogia, junto com o personal organizer, e ela falou da parte lúdica. Na organização de crianças, e é necessário ser lúdico. A gente não vai aquela obrigação. E às vezes, até para os adultos é importante ser lúdico. A gente tem, por exemplo, a técnica do farol. Eu não sei se as pessoas sabem muito bem o que é isso. Que é exatamente o cesto vermelho, o amarelo e o verde. O que fica, o que você vai pensar, ou tem que consertar e o que vai embora. Isso funciona, inclusive, para adultos. É intuitivo, tem que mexer com as cores e tal. E a organização é importante por causa disso. Quantas vezes eu não vou organizar um arquivo
físico de documentos, eu preciso utilizar da técnica do uso das cores para ficar mais intuitivo para a pessoa encontrar os documentos. Então, quando a gente fala de organização, tem tantas coisas que você pode utilizar, não só para criança, mas também para o adulto. Com certeza. Não, e assim, a gente, igual identificar, a gente fala muito, né? PO fala muito de identificar caixas. Aí, ou você, o que que eu faço muito aqui com o Dudu é usar caixa transparente. Então, eu uso, a maioria das caixas dele de brinquedos são transparentes. Mas se a gente não tem caixa transparente, Dudu não sabe ler. Então, coloca os desenhinhos, Figurinha. né? As figurinhas para ele saber. Aí você, de uma forma pequena, uma forma fácil, com a figurinha, ele já vai ter mais facilidade de guardar as coisas. Você falou o negócio da competitividade da criança, né? Aqui a gente fala muito, a gente gosta muito de brincar de montar as pecinhas de construir castelo, essas coisas. Aí eu sempre falo com ele: vamos ver quem vai guardar todas as vermelhas primeiro. Quem vai guardar as verdes primeiro? Quem vai guardar as azuis? E Dudu ama herói. Então a gente brinca de batalhar e aí bota os heróis. Não, Dudu tem hora que ele é tão assim. Quinta-feira é dia de levar brinquedo. Aí quinta-feira passada eu já tava no meu horário assim, já tava. Porque uma coisa que eu falo, gente, a gente tem que ter rotina, né? Sim. A gente tem que ter uma rotina. A rotina não é para engessar, gente. A rotina é para facilitar o nosso dia a dia. Então É eu uma tenho uma espécie de rotina mapa muito. do que deveria ser feito. Pode ser que o mapa dê uma distorcida, mas depois você volta pro mapa. Não, e quando acontece alguma coisa fora, igual meu pai adoeceu, meu pai teve um AVC, então o Dudu que ficava meio horário com ele, agora tá tendo que ficar na escola. Ele ficou pequeno no horário integral, voltou para meio horário, agora teve que voltar para horário integral. Então a gente teve que readequar a rotina. Então a rotina é boa porque quando acontece alguma coisa dessa, não só coisa ruim, mas alguma coisa boa, a gente volta muito mais rápido para ela. E o planejamento, ele tem que estar atrelado a essa rotina. Eu tenho um planejamento, eu não podia estar 10 horas da manhã, por exemplo, numa live com você, porque meu planejamento é outro. Então, a gente tem que andar o planejamento muito atrelado com a rotina, né? E aí, meu dia é bem certinho. Teve até uma aluna que me perguntou assim: Ô Priscila, você não acha que seu dia é certinho demais? Você não fica muito engessado desse jeito? Eu falei: Tati, não, sabe por quê? Eu já estou tão acostumada, meu dia flui tão bem que hoje eu acho que eu não. Tudo é uma questão de hábito, né? De mudança de hábito. Nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, então ele tem capacidade de aprender uma coisa nova. Igual eu falei e repito mais de uma vez, eu não era organizada, eu mudei. Então, assim, eu tenho uma rotina. Hoje eu não preciso de seguir uma rotina que fica lá na minha geladeira, mas a minha casa, meu marido, meu Dudu e nós temos uma rotina lá. Então eu sempre falo com as meninas, monta uma rotina. Até pro marido, por exemplo, você tem uma rotina lá na geladeira, pra você não ter que ficar cobrando. Fala, você já deu uma Tira olhadinha na lixo, sua rotina? faz isso. Você já deu uma olhadinha na sua rotina lá hoje? Você já passou o olho lá? Então, às vezes, você não precisa nem de ficar cobrando ele para ele fazer a parte dele. É compartilhar, é aquilo, a gente conversou, chega num acordo, ó, fica mais fácil pra você. Ó, meu marido é um bom exemplo. A função dele era lavar louça. Ele foi lá e comprou uma lava-louça, já garantiu o dele. Uma função dele era fazer mercado. Ele foi lá e agora ele faz as compras online via Rappi. Então ele já garantiu o serviço dele. Eu ainda lavo roupa, eu tiro o pó, eu faço a comida, né? Eu que dou aí quando eu não tô com a gente divide muitas coisas da Laís. O banho, por exemplo, é uma função dele, não é uma função minha. Quando ele tá ocupado trabalhando, eu acabo dando banho, mas é uma função teoricamente dele. E eu que acordo, dou mamar para ela, mas tem dia que eu preciso estar em cliente, ele acaba ele dando. Então a gente faz esse revezamento importante. Então, assim, o que tá acertado em casa, e isso não só se você é só marido e mulher, mas se você mora com outra pessoa, fazer esse acordo interessante. E quando tiver uma criança junto, de repente são os avós que moram com o neto. Esse acordo tudo para que a casa flua. Da avó é interessante, porque às vezes a gente fala assim, a avó só faz errado, a avó só atrapalha, a avó não sei o quê, mas você já conversou com ela, né? Já mostrou, já Eu não sentou posso com a falar avó nada, para minha sogra conversar? deve estar aqui assistindo a live. A avó da Laís deve estar aqui assistindo a live. Ela é um amor. Ela cuida da maneira dela, o meu marido cuida da maneira dele e eu cuido da minha maneira. Então, é importante você também delegar isso, essa função também da mãe para o pai, que a gente comentou ali,
Eu, por exemplo, eu viajei, fiquei 4 dias fora, fui para um evento de personal organizers. Quem cuidou da Laís foi o meu marido. E ele fez tudo bonitinho, do jeito dele. Eu não posso também cobrar que a pessoa faça do meu jeito. Assim como quando a gente vai na casa de um cliente organizar, eu não posso querer fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer para que ele se sinta mais à vontade, para que ele consiga fazer. Não, e esse negócio da gente cobrar é interessante, porque eu tava falando, negócio da gente fazer, conversar com o marido, né? O que o marido tá disposto a fazer. Às vezes, igual eu falei, você quer que ele lave a louça, mas ele quer lavar o banheiro. Aí ele lavou o banheiro, aí você fala assim, não é assim não, tá mal lavado. Nossa senhora, isso aqui é lavado? Se isso aqui é lavado, eu não sei o que é sujo. Então, assim, não é assim que o negócio vai caminhar. É com jeito, né? Olha, eu não tá ok, mas eu vou te dar um toque aqui. Da próxima vez você faz assim, da próxima vez você faz assado. Não é assim. Nossa, já vai criticando. Aí ele vai falar assim: ah, não vou fazer não, porque ela só me critica. Tudo que eu falo que eu vou fazer, ela me critica. Tudo que eu faço errado. Então, é assim, é importante conversar. E até com os filhos. Às vezes o filho não fez do jeito que você costuma fazer. Você falou para ele guardar desse jeito, mas você não gosta daquele jeito. Mas se ele já guardou de algum jeito, ele já está sendo estimulado a organizar. Chamamento aqui. Tem muito Vá. assunto para falar. Dá vontade de ficar falando a noite inteira aqui. Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou aí, contou toda a sua história de como a maternidade fez, que você se tornou organizado. Eu achei interessante que você falou, eu ainda trabalho fora Organiza Mamãe. Você tem vários projetos, você é empreendedora, ainda tem um trabalho fixo e ainda é mãe. A gente está falando aí de três funções, 3 cargas horárias que a gente já falou, cada uma tem a sua demanda. Mas eu queria tentar entender o que mudou da maternidade, que você acha que mudou para melhor, que te trouxe um gás novo. O que você hoje, pensando assim, realmente a maternidade me trouxe isso? Alguma característica, alguma coisa que você aprendeu com o próprio Dudu? O que você poderia deixar aí para a gente poder encerrar a live, porque daqui a pouco o Instagram O Instagram vai bate a derrubar. gente. Eu ouvi a minha mãe falar assim: ah, quando você for mãe, você vai entender. Quando você for mãe, você vai entender. E eu achava que era clichê, né? Ah, quando for mãe, vou entender. E realmente, quando a gente é mãe, a gente começa a entender os nossos pais, começa a entender a nossa mãe, começa a valorizar mais as coisas. Então, hoje, talvez, o que a gente faz, né? O que você faz para a Laís, ela ainda não tem essa percepção, nem o Dudu. Mas talvez daqui uns anos eles vão achar que o que a gente faz é bobagem, que se a gente fala da organização, a gente é exagerada, que a gente, nossa, que você é neurada, que você preocupa demais. Mas aí, quando eles forem bem maiores, eles vão ver o tanto que a gente faz isso pro bem deles. Então, isso. É a preocupação, é o cuidado, é a vontade de fazer o melhor. Às vezes a gente quer fazer tanto melhor que acaba, né, exagerando, né? Assim, é da maternidade isso. Isso vem junto com o pacote. Essa preocupação, essa em querer ser o melhor, fazer o melhor. E é natural. Então, assim, a gente tem que parar, pensar o que é prioridade, o que é bom, o que funciona, tentar ser uma coisa mais leve, livre e solta, porque tem os momentos de dificuldades, tem sim, mas tem os momentos de alegria. É, igual eu falei, né? A gente romantiza demais a maternidade é maravilhosa, mas ela é punk também. E tá tudo bem, tudo que a gente faz, a gente não tem só o lado positivo das coisas, tudo que a gente faz. E até na parte punk da maternidade, a gente aprende todo dia. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia é uma descoberta. E é muito incrível quando a gente planta e a gente vê o retorno. Igual o Dudu, né? Igual eu tava falando, com essas pequenas coisas que ele já vai fazendo, a gente já vai vendo o retorno dele. Como que as coisas vão florescendo. Por isso que a mãe que às vezes está desesperada, que meu filho faz isso, meu filho não estuda, meu filho não cuida do quarto, meu filho. Você já sentou, às vezes, até com ele, não é só com o marido, a gente está falando muito de sentar com o marido, né? Mas sentar com o filho também. Às vezes a gente acha que o adolescente não precisa de cuidado, que ele já é adolescente. Eu tive uma aluna, não precisa, né? eu tive uma aluna que era mãe de tem 2 filhos de idades muito distintas. Uma tem 4 e o outro tem 16. Então, assim, ela tinha todo o foco dela voltado para de 4. E eu de 16,
ela deixava mais solto. Ó, Aí a eu Anjos falei, da Casa tá comentando exatamente isso. Ela tem uma organizada e uma com TDAH. Personalidade também. As crianças têm personalidades diferentes, cada uma funciona de uma maneira. Então não você pensar como. Cada um de nós é diferente. Eu hoje falo de organização pessoal, o perfil do cliente é diferente. Então cada um funciona de uma maneira diferente. E na organização também. Você tem que ver o que funciona para aquela pessoa, testar. E para o seu filho também. Às vezes ele é muito imperativo, você precisa estimular de uma outra maneira. Às vezes ele é muito quietinho, você precisa desenvolver, tirar ele dessa timidez. É importante fazer isso na organização. agora que eu vi os comentários, eu não estava conseguindo acompanhar os comentários. Ó, a É, Araci mas entrou aqui agora, seja bem-vinda, Araci. A Cíntia também entrou agora. Depois vocês assistem o que já passando, porque a gente já está quase encerrando, daqui a pouco o Instagram vai fazer a gente cair derrubar a gente. já. Mas, resumidamente, aí, eu queria que você deixasse ao ar. Assim, tá falando que as filhas dela são organizadas, ainda bem. É assim, eu sou organizada, meu marido é virginiano e minha filha é virginiana. Então, só para resumir aqui em casa. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, pra gente encerrar, porque a gente já... São 8h16, temos mais 3 minutinhos. Eu não sei se ele vai deixar esses 3 minutinhos. E desse um recadinho aí pra gente se despedir da galera. Eu queria primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi ótimo. Igual você falou, a gente podia ficar aqui muito tempo falando muito, dar um pano para manga até. Mas eu queria convidar todo mundo para ir lá no Organiza Mamãe. Segunda-feira próxima eu vou fazer uma live especial com conteúdo só de quem está no Organiza Mamãe. Então é um conteúdo de dentro do curso que eu vou fazer a live. Não vai ser às 9, vai ser às 8. Então, segunda-feira, queria convidar todo mundo para acompanhar. E te agradecer e falar que a gente deve ser mais leve, né? Não precisa de ser excelente em tudo. A gente tem que aceitar que o ok tá ok, né? O ok tá ok. O nosso nível Não de se exigência cobrar é um pouquinho demais, não menor para que a se. gente consiga viver a vida e não só viver para a vida. A gente tem que viver a vida, aproveitar os momentos, aproveitar os filhos, os amigos, os companheiros. Tudo isso é importante na organização. E para isso que a organização serve, para ficar mais leve, livre e solta, né? Eu que adorei. Obrigada por pressionar. Essa live tinha que sair de qualquer jeito, né, Pri? Foi muito bom. A gente vai ter mais live. Então, ó, já ficou o spoiler aí. A gente vai ter uma outra live lá no Organiza Mamãe em breve. E a gente divulga qual o assunto, porque é completamente diferente do assunto que a gente falou hoje. Então, quem tiver curioso, fica aí, acompanha a minha rede, segue lá a Pri, segue a minha, porque a gente vai divulgar. É um outro assunto completamente diferente, vocês vão adorar. Serve para mãe, serve para quem não é mãe também. Então, exatamente, ó, já deu mais um spoiler. Quem for para a próxima live, a gente vai falar sobre várias coisas lá que serve tanto para mães como para quem não é mães. isso aí. Obrigada então, tá, por todo gente. mundo que estava aqui, gente. A gente adorou. Muito obrigada. Um beijo, gente. Obrigada, Kalinka. Adorei. Obrigado, Pri. Agora vai lá ficar com o seu pequeno, que eu vou ficar com a minha pequena.